Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui no nosso bate-papo teológico e hoje nós vamos tratar de uma bomba. Sim, o tema é muito polêmico, tem causado muitas discussões na internet, mas é necessário esclarecermos para você que ainda não sabe, ou para você mesmo que precisa de uma orientação. O tema é desigrejados. Uma nova moda, vamos dizer assim, uma nova perspectiva que surge no meio cristão. Mas antes de tratar sobre esse tema, eu quero te pedir um favor. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, vai lá no link aqui no YouTube e se inscreve. Faz esse favor para nós. Se gostou do vídeo, deixa seu like e nós agradeceremos. Será aquele estímulo para toda semana estar trazendo o melhor para você. Então vamos ao tema, desigrejados. Bem, você que está nos assistindo e que já faz parte desse movimento, você com certeza já vai falar: eu não sou desigrejado, porque eu sou a igreja. Sempre há essa questão, esta discussão daqueles irmãos que nos falam que não podem ser desigrejados porque eles são a própria igreja. Vamos já tratar sobre isso. Bem, esse conceito de desigrejados, ele vem ganhando destaque no meio evangélico a partir das últimas pesquisas do censo do IBGE de 2010. Então, a partir da divulgação dos dados daquele censo, tomou-se noção, na verdade, se verificou a existência no meio cristão evangélico principalmente, de um grupo que se denominava como evangélico, mas que não frequentava nenhuma igreja, instituição, nenhuma denominação religiosa. Então, a partir disso, começou esse questionamento, esta observação deste novo grupo social que está invadindo, vamos dizer assim, a sociedade evangélica, né? E começou-se algumas preocupações. Então, nós queremos tratar sobre esse tema, trazer alguns esclarecimentos para você que ainda não ouviu falar, e para você que está pensando em sair da igreja denominação, da igreja instituição, vamos colocar assim. Para você que já está fora, eu quero trazer alguns alertas para você, né? Para você que se acha que já é igreja. Então, qual seria o termo correto de chamar? Já que os irmãos vão dizer: eu não sou desigrejado, eu sou a própria igreja. Bem, em primeiro lugar, eu quero te dizer uma coisa. Quando nós chamamos, ou quando aqueles que estudam esse fenômeno chamam de desigrejado, ele não está querendo menosprezar você. Mas um conceito sociológico de igreja está vinculado diretamente a uma instituição. Então, quando se diz desigrejados, está fazendo a observação que aqueles que não estão ligados a uma instituição religiosa, entendeu? Outra coisa, alguns sociólogos chamam de sem igreja, outros chamam de igreja orgânica. Enfim, são vários números. Então não se sinta ofendido, não se sinta melindrado, porque se fosse dessa forma, o pentecostal devia dizer: eu não sou pentecostal, eu sou cristão. Então é apenas uma nomenclatura social. E aí o conceito, você diz: eu sou igreja, então eu não posso ser desigrejado. Primeira coisa que eu quero te trazer um alerta, e quero trazer um alerta para você que está pensando vamos dizer assim, de viver a sua fé lá na sua casa, lá no seu individualismo, lá na sua vidinha, é que sim, você sozinho não é igreja. A igreja dá a ideia de um conjunto de pessoas. O termo igreja em si só dá a ideia de ek, né, no grego, eclésia. Então dá a ideia de que foi convocado um grupo de pessoas para participar de uma reunião, uma assembleia. Então o conceito igreja, ele pressupõe um ajuntamento de pessoas que vivam em comunidade. Você quer um exemplo disso? Vamos para Atos 2. Atos 2, a partir do versículo 46, 47, você vai ver a igreja primitiva, que muitos irmãos que estão fora do sistema institucional gostam sempre de apelar para Atos dos Apóstolos. Então aqueles irmãos, olha que coisa interessante. Eles se reuniam, estavam juntos, perseveravam unânimes nas orações, no estudo da palavra, no louvor e na comunhão, ali todos os dias. E o Senhor acrescentava. Mas uma coisa também me chama a atenção. Eles tinham a vida comunitária, o momento de adoração a Deus, mas até Atos 8. Onde é que aqueles irmãos se reuniam? Eles se reuniam no Templo de Jerusalém. Não existe uma única linha que diga que eles proibiam, que eles não deveriam ir para lá. Então aqui nós já vemos uma desconstrução dessa ideia de que templo é idolatria, que é não sei o que é isso, que é aquilo. Os irmãos se reuniam naquele local, que era um local bom de se reunir.
Então eles iam para aquele local, participavam das reuniões ali no templo e lá ficavam. Também nós vemos, por exemplo, em 1 Coríntios 12, do versículo 12 em diante, você pode ler o capítulo inteiro, até o 14, o capítulo 14, você vai ver Paulo tratando sobre os dons espirituais e como esses dons são úteis para a edificação da igreja e como a igreja ela é composta de diversos membros e que estes membros se relacionam mutuamente, eles não estão isolados, como existe alguns grupos que dizem, eu vou ficar na minha casa, não, eu não vou me misturar, eu posso ser crente lá na minha casa. Você não pode ser crente na sua casa, você não precisa ir para um templo, para uma denominação, mas você precisa viver em comunidade. Você sozinho não é igreja, você só é igreja se estiver vivendo em comunidade. Então a Bíblia está cheia de exemplos de que a igreja, na verdade, é a junção de vários salvos que vivem em comunidade. Se você quer viver isolado lá na sua casa, apenas pela internet, participando de fóruns, denegrindo imagem de A, de B, eu quero te dizer uma coisa, você não é igreja. A igreja vive, a igreja conforta, a igreja está mutuamente se exortando e se edificando. Não estou falando de denominação religiosa, estou falando da igreja de Cristo. Então, se você não faz parte de uma comunidade cristã, sinceramente, você não é igreja. É preciso fazer parte da igreja composta por irmãos e que tem o convívio. Outra questão que nós precisamos entender sobre os desigrejados é que este grupo ele é heterogêneo, não dá para a gente ter uma imagem única. Então é formado pelo menos por dois tipos de pessoas. Né? Eu vou colocar dois tipos, mas tem muito mais. Né? Alguns autores colocam 7, 9 tipos, mas eu vou botar só dois. Os dois grupos de pessoas que formam basicamente os chamados desigrejados no contexto é o grupo daqueles irmãos que se decepcionaram com alguma coisa dentro da instituição, dentro do convívio harmonioso com os irmãos, e ali eles decidem se isolar, eles não querem mais nada de convívio e diz que vai ser crente sozinho lá em casa, que vive somente de internet, somente de Facebook, se alimentando nas redes sociais, e ali eles se isolam. Então, outro grupo é aqueles que têm forte rejeição ao templo, o templo institucional, né? E que tenta viver uma vida como a igreja primitiva, de reuniões informais, ali eles leem a Bíblia, ali eles compartilham, ali eles participam, fazem o partir do pão, e tem ali uma vivência mais cristã. O primeiro grupo, eu já deixei claro que você não é igreja se você não vive em comunidade. O segundo grupo, eles até estão tentando restaurar uma comunhão que muitas vezes, devido aos grandes aglomerados modernos, se perde. Mas tem um problema nesse segundo grupo. O problema deles é que eles acreditam, e assim os dois grupos também pensam assim, que todos aqueles que vão para o templo, eles são desviados. Eles não veem os irmãos que estão indo se congregar no templo como crente. Aí eu te pergunto, onde é que está o mal de ir no templo? Me diz um textozinho bíblico que Jesus proibiu, que os apóstolos proibiram, os irmãos se reunirem em um determinado local para adorar e engrandecer o nome do Senhor. Não tem, meu irmão. Ah, mas a igreja primitiva se reunia em casas. Claro que se reunia em casa. Se reunia em casa simplesmente porque não tinha outro local para se reunir. Ou você quer me dizer que os irmãos lá da China, que estão se congregando nos túneis escondidos, eles não tinham desejo de ter um local para eles se congregarem, para eles manifestarem a sua fé publicamente? Claro que eles tinham. Então as consequências do contexto ali que os crentes da igreja primitiva viviam não permitiam que eles fossem ao templo, mas até enquanto eles estavam em Jerusalém, eles iam ao templo ali adorar, iam à sinagoga, participar das reuniões, discutir, trazer suas ideias. Então não há mal nenhum em os irmãos que estão nas igrejas denominacionais participarem, estarem ali. Eles são crentes tanto quanto aqueles que não participam e que decidem viver uma vida em conformidade com a palavra de Deus. Então esse ponto eu quero esclarecer. Mas o que levou muitas vezes esses irmãos a sair da igreja? O que leva eles a desistir dessa caminhada comunitária? A primeira coisa que eu quero destacar nesse ponto é que muitos deixam a igreja comunidade simplesmente por uma visão, vamos dizer assim, egoísta, uma visão pós-moderna de individualismo.
Hoje as pessoas não querem mais ter um relacionamento social, tanto que as redes sociais têm tirado esse tempo das pessoas interagirem. Temos o caso aí do Japão, em que as pessoas, em que está tendo um decréscimo populacional muito grande, porque o mundo virtual tem substituído até mesmo as relações íntimas entre os japoneses. E cada vez mais a população tem diminuído e já é um problema de saúde pública. E essa visão tem abrangido também as relações religiosas. Por conta disso, muitas pessoas se sentem confortáveis na sua casa, porque não vai ter que lidar com o diferente, não vai ter que fazer o que em Efésios 4 nós encontramos, que é suportar os irmãos em amor, que é conviver naquela dificuldade, porque são diferentes, e assim acabam escolhendo viver individualmente. O segundo motivo que algumas pessoas se levam a viver desta forma, desigrejados, vamos colocar assim, é porque eles só veem falha na igreja instituição. Eles olham do começo da história até os dias de hoje. Ah, só é isso, só é aquilo outro, só é falha. Ah, as pessoas não se odeiam, não sei o quê. E você? Você é melhor do que elas? Você tem amado? Olha a forma como você tem muitas vezes feito um comentário a respeito dos irmãos que estão com sinceridade dentro da igreja. A igreja é falha porque você fazia parte dela, porque eu faço parte dela, porque os homens fazem parte dela. Então ela sempre vai ser falha. Você precisa assumir as suas culpas. E mesmo a igreja sendo falha, ela tem uma contribuição que você não daria, que eu não dei. Graças à instituição igreja, nós temos o evangelho hoje. Graças à instituição igreja, você pode abrir a sua boca e simplesmente ler a Bíblia na sua língua. Porque se não fosse a reforma protestante, você não sabia nem ler a Bíblia. Então, meu irmão, deixa de falar bobagem e preste atenção no que acontece. E o terceiro grupo, que esse eu acho mais problemático, que sai da igreja, é porque descobriu a roda, inventou uma nova descoberta, descobriu o fogo. Né? Esse pessoal acha que só eles conseguem agora interpretar a Bíblia. Eles pegam uma versão com uma nova tradução da linguagem de hoje, vê claramente, aí diz que agora eles sabem interpretar a Bíblia, só eles entendem. Aí vai pegar versículos como o ladrão veio para matar, roubar e destruir, aí vai dizer, aqui não está falando do diabo, está falando do fariseu, todo mundo sabe disso. Aí vai pegar versículos como Efésios 11, que fala de deu um para pastores, não sei o quê. E aí vai dizer, ali está falando de dons. Meu irmão, preste atenção. Qualquer estudante de exegese sabe disso. Qualquer estudante de escola bíblica sabe disso. Então, se você, quando estava na instituição, não sabe disso, é porque você nunca se dedicou. Agora não venha com essa história que você descobriu a Coca-Cola, isso, aquilo, outro, não. Então, esse tipo de grupo que acha que descobriu uma nova verdade, eu acho um dos mais perigosos. E eu quero encerrar esse vídeo, que já está longo demais, deixando alguns conceitos, alguns conselhos para os irmãos que estão saindo da igreja, instituição, ou que já estão fora. A primeira coisa que eu quero dizer para você é, estude a história da igreja, viu? Eu ouvi uma coisa que eu achei muito interessante. Se você tem uma teologia original, só sua, é uma heresia. Vai estudar a história da igreja? Tem 2000 anos de história. Vai estudar o Novo Testamento? Vai estudar para você compreender toda a eclesiologia, como a igreja se instituiu, como é necessária a convivência, como é necessário o corpo doutrinário da igreja, para depois você estar falando. Outra questão, pare de atacar aqueles que decidem viver nos templos, porque ele é teu irmão, se é que você é crente. Ele é teu irmão. E em 1 João 3,15 diz que aquele que odeia, ou que maltrata, ou que age com aspereza nas palavras, também é um homicida. E os homicidas não herdarão o reino de Deus. Outra questão, pare de julgar as lideranças que estão aí por as falhas de um ou outro. Nem todo líder cristão é o Edir Macedo. Vou dar um exemplo, meu pastor, ele tem 84 anos de idade. Ele já comeu ovo, somente ovo durante uma semana para poder levar o evangelho, andava de bicicleta pelos interiores do Piauí, cuida das pessoas carinhosamente já nessa idade. E você tem feito o quê? Então, para de estar atacando que nem todo líder cristão é o Edir Macedo, nem todo líder cristão está pensando em ser rico. Então, preste atenção nessa questão, porque você poderá prestar conta por isso. E, por fim, para de estar reclamando, só falando mal da igreja, de A, de B, enquanto você não tem coragem nem de levantar do seu teclado para ir pregar nas ruas. Você fala de obra, de que o irmão dizima, de que isso, de que aquilo, mas você não vai na rua levar uma palavra de conforto, você não visita um orfanato. Você tem feito alguma coisa para o reino de Deus? Ah, mas eu tô alertando os erros da igreja. Grande coisa. Ok, continue alertando. Mas vá fazer alguma coisa, vá levar a palavra lá no interiorzinho, lá naquelas pessoas que necessitam, vá visitar aqueles que estão presos.
Você não tem feito isso, infelizmente. Então para de reclamar, para de falar mal dos outros e começa a fazer a obra de Deus. E por fim, meu querido, a igreja do Senhor, ela é invisível, isso nós sabemos, mas ela se manifesta publicamente. Ela se manifesta publicamente como testemunho do que Jesus fez por mim e por você. Então eu vou te fazer um convite. Você que está vivendo sozinho, passe a viver em comunidade. Busque viver em comunidade. Independente de seja no templo, que seja em local A e local B. Passe a viver em comunidade, respeitando os princípios da palavra. Bem, esse foi o meu recado. O vídeo já se estendeu demais. Eu espero não ter sido áspero com ninguém. Não dá para a gente explanar todos os pontos, mas eu deixo aqui a minha saudação àqueles que estão afastados do convívio da comunidade e te peço, volta para a comunidade. E a você que vai deixar os comentários aí, cuidado, vamos moderar a língua e moderar a palavra. No mais, se inscreve no nosso canal, um abraço e até a próxima.